Ora, uma boa tarde a todos e todas. Sou José Carlos Sousa, sou diretor de Serviços de Projetos Educativos aqui na Direção-Geral de Educação. Queria, antes de mais, agradecer o vosso interesse por este webinar, mais um que a Direção de Serviços de Projetos Educativos aqui realiza. É um webinar muito específico, embora depois, com o decorrer do mesmo, possamos ir aqui falar de diversos fatores. Temos hoje como grande tema a apresentação do novo referencial de Educação para a Segurança, Defesa e Paz. Já vamos falar porque é que fizemos um novo referencial para a segurança, a defesa e paz enquanto domínio da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania. Antes de mais, queria agradecer, já agradeci a vossa presença e agora queria agradecer à equipa da Direção-Geral, à Ana Pina, ao Rui Lourenço e à Fernanda Moreira, que são os responsáveis, por assim dizer, pela realização e implementação deste webinar, sendo que a despesa, ponho entre aspas, da conversa, será feita pela Ana Pina, e também um agradecimento à Elsa Mota, da minha equipa, que está aqui também na condução técnica da emissão, por assim dizer. Ora, estes referenciais que temos e que podem aceder em cada um dos nossos sites, quer no DGE, quer no site da Cidadania e Desenvolvimento, quando chegarem ao domínio da Segurança, Defesa e Paz, têm um referencial que tem data de 2014 e tem este referencial que tem data de 2022. O que é que aconteceu, entretanto? Aconteceu que, em função dos contactos que fomos estabelecendo com o Instituto da Defesa Nacional, essencialmente, parceiro toda a linha neste novo referencial, tal como o primeiro, e parceiro também em toda a linha, em todo o processo de formação dos docentes nesta vertente, achou-se que seria relevante, a curto prazo, fazer um novo referencial. Porquê? Porque as questões da cibersegurança estão em cima do terreno, estão em cima de nós. Todos os dias recebemos indicações via telefone, via computador, enfim, de tudo o que é instituição bancária, de tudo o que é instituição onde nós temos os nossos dados, no sentido de percebermos, enfim, o que são todos aqueles os phishings e tudo isso que acaba por nos dificultar a vida nesta situação onde a nossa vida poderia estar efetivamente mais facilitada. Há desafios neste mundo atual e há uma interdependência objetiva entre todos esses desafios. E depois, estamos em guerra. Quer queiramos, quer não, estamos em guerra. E essa guerra tem muito a ver também com aquilo que vamos estudando, nomeadamente com as tais ameaças híbridas, que a Ana Pina já vos vai falar um pouco também sobre elas. Mas dizer-vos que, e neste curto espaço de tempo, que esta Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, onde está tudo suportado, faz parte do segundo grupo, domínio que não se relaciona, senão de direitos humanos. Quando falamos de segurança, defesa e paz, falamos de interculturalidade. Quando falamos de segurança, defesa e paz, falamos de sustentabilidade. Portanto, é nesta sustentabilidade que nós temos que ver todo este processo que temos vindo a construir, que deu aso a um novo referencial, que não é prescritivo, e, portanto, será utilizado por cada um de vós e por cada uma de vós, sempre que necessário e sempre que as matérias se adequem àquilo que é vosso interesse, ou que é interesse dos alunos em saber, em explorar, em investigar, em procurar e em indagar. Este perfil do aluno a sair da escola obrigatória, com os princípios, com as competências e com os valores, tem muito que beber, posso dizer assim, naquilo que o perfil dos alunos a sair da escola obrigatória e que a estratégia acaba por consagrar. Não nos podemos esquecer nunca do Decreto-Lei 55, do Decreto-Lei 54, das aprendizagens essenciais que estão adstritas às diferentes disciplinas e que suportam, de alguma forma, também todo este mecanismo e todo estes temas e subtemas que estão mencionados e plasmados aqui neste novo referencial. Era isto que vos gostava de dizer, é um desafio, é mais um, são 17 domínios, os referenciais estão lá praticamente todos e, portanto, esperemos que com eles consigam apreender algo mais e perceber exatamente aquilo que cada um pode ajudar na concretização do que a vossa estratégia de educação para a cidadania na vossa escola consagra,
Ainda há pouco dizia aqui numa conferência que estamos a realizar em Coimbra sobre bem-estar e transformar e colaborar para transformar em termos de saúde, de igualdade de género e de sexualidade. Dizia eu que as escolas recebem muitas solicitações, mas têm que optar, claramente, em função daquilo que é o seu projeto educativo e daquilo que é a sua estratégia de educação para a cidadania da escola, ok? Portanto, era este o desafio que vos deixava e passo a palavra à Ana Pina, a quem agradeço desde já o ter preparado com a equipa todo este webinar que vai levar até todos vós durante cerca de 60 minutos. Mais coisa, menos coisa. Ana, então, a plateia é de Vossa Excelência. Ao palco. Muito obrigada. Então, muito boa tarde a todas e a todos, não é? O Zé Carlos já adiantou algumas questões, mas eu queria reforçar os agradecimentos. Queria fazer um agradecimento especial à professora Francisca Saraiva, do IDN, Instituto de Defesa Nacional, uma grande investigadora e colaboradora da DGE, que está aí na audiência discretamente, e dizer-vos que decidimos fazer esta apresentação de professores para professores, não descurando os nossos parceiros, que são fundamentais, designadamente, como eu disse, o Instituto de Defesa Nacional, mas também o Centro Nacional de Cibersegurança. Também queria agradecer a todos os presentes, porque são 5, já passa das 5 da tarde, e todos nós tivemos um dia de trabalho, certamente, e, portanto, estar aqui significa, estar presente significa estar envolvido, significa querer fazer alguma coisa neste país. Isso é muito bom. Antes de passar à apresentação que preparamos, queria também dar nota de 2 questões. Uma, o referencial foi revisto e já vamos ver porque é que houve urgência de rever, qual foi o contexto que previu isso, e aprovado em outubro, e só agora, estamos em fevereiro, é que está a ser apresentada à comunidade educativa. Porquê? Houve aqui algumas vicissitudes internas na Direção-Geral de Educação, o responsável por este domínio fez um salto para outro percurso profissional e eu assumi em janeiro estas funções e de maneira que nós tivemos que nos organizar de forma a fazer uma apresentação que esperemos seja condigna. Antes mesmo de entrar na apresentação, queria dar uma nota mais sobre um folheto que está publicado na página da DGE e também na página da cidadania no âmbito da segurança, defesa e paz, que o Rui está a partilhar. Tens que pôr maior, se faz favor, em que não só tem a ver com os objetivos deste domínio, como também apresenta os nossos parceiros e alguns documentos de referência com os links. Isto está em versão impressa, portanto tem que ser copiado se entenderem querer aceder aos links, o acesso não é direto, e está disponível desde o princípio de fevereiro. Pronto. Queria que conhecessem, pudessem retirar de lá. Parece-nos a nós que tem um manancial de informação interessante, tal como o referencial tem imensas páginas relacionadas com links de apoio e de suporte, e acho que era importante para os professores, em particular, porque esta não é uma área de conforto dos professores, eu também sou professora, poderem ter um suporte, para além de nós e dos nossos parceiros, um suporte de informação a que pudessem recorrer para saberem do que se fala quando se fala de alguns conceitos e do que se fala quando se fala de algumas temáticas e problemáticas neste país. Vamos então entrar na questão da apresentação. Eu sou professora de História, tive muitos anos ligada à direção, mas não era inevitável que começasse a apresentação com um afresco, como se diz, de um senhor chamado Ambrogio Lorenzetti,
da cidade italiana de Siena, que no século XIV recebeu uma encomenda para pintar os frescos numa sala do Palácio Comunal de Siena, numa sala que é a sala de governação do governo dos Nove, que foi o governo que substituiu a nobreza depois da Revolução Comunal e que pretende passar uma informação didática ou pedagógica à população, sobretudo à população iletrada, que não tinha naturalmente acesso a textos escritos, às iluminuras. E é evidente que isto é um excerto muito pequenino. Aliás, todo este afresco ocupa várias paredes e tem as virtudes do bom governo e do outro lado tem os vícios do mau governo e de cada lado as consequências ou os efeitos das virtudes e dos defeitos, ou dos vícios, perdão, e aqui aparece uma figura que para alguns historiadores representa o símbolo do imperador Marco Aurélio, que foi visto como um imperador muito justo, pese embora as perseguições que fez, mas representa sobretudo as virtudes como a magnanimidade, como a temperança, como a justiça, que devem presidir a um bom governo. E porquê é que eu fui buscar um afresco do século XIV? Porque se nós andarmos para a frente no tempo, e estamos no século XXI, continuamos com preocupações relacionadas, já não lhes chamamos virtudes, não é? Mas chamamos princípios, chamamos valores. E eu quis fazer este salto de 700 anos de preocupação com a paz. Essa preocupação está patente com a paz e com essas questões que estava a falar. Logo no início do referencial, antes de passares para este, logo o início, a introdução diz assim: a segurança, a prosperidade e o bem-estar têm constituído ao longo da história aspirações humanas fundamentais. A paz, o corolário da segurança, é condição para a prosperidade e desenvolvimento. E, nessa medida, é basilar às atividades humanas para a vivência em sociedade. O referencial de educação para a segurança, defesa e paz parte deste reconhecimento para abordar um conjunto de temas através dos quais se procura sensibilizar os mais jovens para os fatores que condicionam e promovem a segurança das pessoas e dos Estados. E aqui a segurança na sua multidimensionalidade, porque segurança não é só a segurança policial, a segurança económica, a segurança afetiva, a segurança social e por aí adiante. E agora sim podemos passar ao slide seguinte. Eu peço desculpa por não estar traduzido, mas não podemos pensar o referencial sem um enquadramento. E há um enquadramento mais global, neste caso a educação para uma cidadania global, e depois há um enquadramento mais nacional, do que falaremos. E eu chamava a atenção em particular para a questão da ação e da transformação. Portanto, é evidente que uma abordagem para uma educação para a cidadania global tem que ser holística, tem que ser dialogante, tem que promover o pensamento crítico e tem que formar em valores, mas sobretudo com uma intencionalidade que é agir e transformar as pessoas e as sociedades. Esta é a primeira grande questão que eu vos coloco. A seguir, passando para o próximo slide, agora vem a seta que aponta para o sítio que eu queria, temos as competências do Framework for Education, portanto o quadro de referência da OCDE para 2030, e que esta seta é muito conhecida da maior parte dos professores, não é? Este entrelaçar entre conhecimentos, competências, atitudes e valores em direção à ação são aspectos fundamentais que estão na base daquilo que nós pensamos quando pensamos em cidadania e quando queremos que essa cidadania esteja ao serviço
neste caso concreto, da segurança, defesa e paz. Falamos de conhecimentos disciplinares, interdisciplinares e de conhecimentos práticos, que a cidadania faz-se da ação, não se faz de conhecimentos teóricos e livrescos, faz fazendo. As competências, vocês sabem que para além das competências cognitivas e metacognitivas, cada vez são mais mobilizadas as competências sociais e emocionais, o saber ser, o saber estar, o saber perceber o outro e também as competências, obviamente, práticas e físicas. E as questões das atitudes e dos valores. É neste cruzamento, neste entrelaçar, que a OCDE construiu o quadro em que nós temos sido pioneiros até, e exemplos de encontros internacionais, para que em 2030 a escola já não seja, e já não é, aquilo que era há 100 anos e que continuava a ensinar todos, só de um se tratasse, e sobretudo sem ter a noção de que a escola não é um mero receptáculo de alunos e de transmissão de conhecimentos. Passando à frente e entrando no quadro nacional, naturalmente o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória e a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, ambos documentos de 2017, são quadros base para aquilo que vai permitir desenhar e desenvolver os 17 domínios que o José Carlos falou da educação para a cidadania, entre eles este que estamos aqui a falar. E é importante ter como referência a primeira experiência piloto da autonomia e flexibilidade curricular, que ocorreu em 17/18, que as escolas aderiram voluntariamente, as que entenderam, e depois que deu origem ao Decreto-Lei 55 de 2018, que todos conhecem, e às portarias que formalizam quer as ofertas educativas do ensino básico, quer os cursos científico-humanísticos do ensino secundário. Mas não é só os documentos legais, porque vivemos num quadro de uma gradual autonomia das escolas, que devemos ter como referência. Temos que ter como referência também a estratégia de educação para a cidadania da escola, construída num alinhamento com o projeto educativo. O projeto educativo não é um vestido de noiva que se faz um dia num armário e do qual se desliga e que depois vem desfasado da estratégia, e essa estratégia, como aqui diz, define domínios, temas, aprendizagens, como se organiza a escola, que projetos vai desenvolver, que parcerias e trabalhos em rede, como é que vai avaliar, o que é que se pretende que os alunos aprendam e o que é que se vai avaliar. E há uma recomendação clara para que o coordenador da estratégia seja uma pessoa perfilada para o efeito e que esteja sempre possível presente no conceito pedagógico. O plano anual e anual de atividades é aquele instrumento que todos nós sabemos que põe em execução a filosofia, a intencionalidade daquilo que está plasmado no projeto educativo. Continuando para a frente, todos conhecem o perfil dos alunos e agora vou buscar o primeiro slide, a boa governança, palavra e virtudes. Nós aqui falamos em valores, em princípios e até em áreas de competência e vamos destacar sobretudo a ideia de liberdade, e não há liberdade sem segurança, a ideia de responsabilidade, e não há responsabilidade sem segurança, integridade, participação, cidadania, excelência, exigência, curiosidade, reflexão e inovação. 700 anos, basicamente depois, continuamos preocupados em estabelecer uma governança assente em valores. E este perfil tem como base uma ideia humanista, centrada na pessoa e na dignidade dos valores fundamentais, ou a formação de alunos mas centrada nas suas preocupações, nas suas práticas cotidianas e tentando procurá-los preparar
com um mundo que nós sabemos que é incerto, um mundo que nós sabemos que é turbulento e um mundo que sabemos que vive, como diz o Bauman, numa modernidade líquida. O que é hoje, amanhã pode não ser. E isso é um desafio que jamais tivemos que enfrentar e que cada vez está mais a entrar pela porta adentro. Passando um pouco mais à frente, temos os tais decretos e as portarias que já eu fiz referência e que têm que estar sempre presentes quando nós estamos a pensar que intervenção vamos desenvolver, porquê, como, quando, na nossa escola, em face do nosso contexto. Ora bem, chegamos aos domínios. O domínio da segurança, defesa e paz, como vocês todos sabem, não é um domínio obrigatório, mas devia ser eticamente obrigatório. Isto eu não quero vender nada, como eu vos digo, não é a minha praia, embora seja formada em História e a História esteja muito associada a estas questões, mas nos tempos atuais, e como o Zé Carlos disse, nós vivemos num contexto de guerra, num contexto ameaçador, num contexto muito complicado e devíamos poder, ou devíamos ter, mais que poder, tínhamos o dever de abordar estas temáticas à escala do que os miúdos conseguem, não é? Apareceram 3 questões, 2 delas ligadas a como é que a gente vai motivar os garotos ou os adolescentes para as questões da geoestratégia, a geopolítica, como é que a gente vai conseguir pôr os jovens a querer participar em questões associadas a este domínio na comunidade. Eu costumo dizer que a motivação e a participação estão muito ligadas àquilo que se chama o triângulo da participação. Se o desafio que colocamos aos jovens for um desafio que lhes interessa, e devo dizer que, por exemplo, o tema que foi introduzido, a cibersegurança, interessa muito aos jovens, porque eles são nativos digitais, e se for um desafio para o qual eles tenham capacidade de resposta, não se percam sem habilidades habilidades desenvolvidas para o dominar, e se tiverem a segurança e a conexão com os adultos e com os parceiros fora da escola que os apoiem no seu desenvolvimento, a participação ocorre. E a motivação também. Agora, nem sempre nós conseguimos perceber ou escutar o que é que efetivamente lhes interessa, o que é que efetivamente eles são capazes de desenvolver e o que é que nós somos capazes de lhes dar como segurança para lhes criar a tal confiança que lhes permite a tal liberdade de agir. Passando à frente. Eu saltaria este slide, eu não sei como é que estamos de tempo, mas de qualquer maneira posso fazer uma chamada de atenção à questão dos direitos de solidariedade, porque cada vez mais em sociedades muito complexas é preciso governanças colaborativas. E os direitos de solidariedade são direitos fundamentais no quadro da cooperação internacional e à construção de comunidades globais. E aqui ao lado, peço desculpa de estar em inglês, é uma questão que eu acho que frisei há um pouco, que é a segurança é prioritária para que a gente possa exercer as nossas escolhas e fazer os nossos caminhos em liberdade e sentir que podemos ter as nossas oportunidades asseguradas. Em relação à componente curricular da cidadania e desenvolvimento, como penso que a maior parte sabe,
No primeiro ciclo, a operacionalização é feita de uma forma transversal pelo professor titular da turma. No segundo e terceiro ciclo é uma disciplina autónoma, no entanto, apela-se, porque só faz sentido fazer abordagens à cidadania, e o domínio da segurança, defesa e paz é um domínio da cidadania. Se for uma abordagem transversal que articule interdisciplinarmente o conhecimento, que não o ponha em gavetas, em que os jovens, eu às vezes uso o exemplo da história, que é, eu tinha alunos que diziam-me assim: ó, professora, então esse Almeida Garrett liberal que me fala é o mesmo Almeida Garrett, o romantismo? Ou seja, se continuarmos a pôr o conhecimento em gavetas, não vamos conseguir desenvolver um conhecimento sustentado, informado e o pensamento crítico. E no ensino secundário há várias opções. Da experiência que nós temos, há muitas escolas que fazem um trabalho transversal, mas também há escolas que optaram por criar uma disciplina autónoma, uma vez que na transversalidade viam alguma dificuldade em quem assumia o quê, quando e como. Continuando, vamos então ao histórico do referencial. A doutora Francisca estaria muito bem preparada, melhor preparada que eu, para falar deste processo, mas a verdade é que temos um processo que tem 10 anos. E, curiosamente, o primeiro referencial antecede a atual estratégia de educação para a cidadania, o que é revelador da preocupação do Estado português com estas questões da segurança, da defesa e da paz. Como eu disse, há aqui um problema de timing entre a publicação em outubro e agora a sua divulgação, que teve a ver com mudanças internas na DGE. De qualquer maneira, eu gostaria de chamar a atenção para alguns dos aspectos que estiveram na base da alteração. E, designadamente, destacar o novo ordenamento curricular e, igualmente, as mudanças decorrentes de uma crescente digitalização do mundo atual. Estou a citar o referencial, por um lado, e por outro, para que os mais jovens adquiram comportamentos em matéria de segurança, defesa e paz, e, portanto, este documento faz todo o sentido para apoiar a escola atual no desenvolvimento de um currículo que é muito mais do que um espaço de transmissão de saberes e conhecimentos. Pretende-se, pois, contribuir para o enquadramento das práticas e para o desenvolvimento de princípios, valores, atitudes e competências, em consonância com os documentos que estão em vigor e de que já falei. E a propósito disso, não faz sentido fazer uma abordagem a este referencial que não seja uma abordagem integral à escola, aquilo que se chama o old school approach, que faz o cruzamento que se encontra na interseção, peço desculpa, de 3 círculos, os chamados 3 Cs: o currículo, a cultura e a comunidade. Nenhum domínio de cidadania, e este menos ainda, pode desenvolver-se sem preocupações com o que fazer em contexto de sala de aula e planeamento curricular, o que fazer em contexto de escola e o que fazer na relação entre a escola e a comunidade e da comunidade para a escola. Portanto, esta abordagem tem que ser interdisciplinar, holística e participativa. É uma educação para a cidadania abrangente, que implica que o processo envolva uma mudança sistémica a nível escolar, para incorporar quer o ethos, quer as ações da democracia e da cidadania ativa na governação das escolas e sua cultura. E, não menos importante, a educação para a cidadania deve incorporar necessariamente experiências reais de participação e de vivência da cidadania. A cidadania faz, repito, não se aprende
livrescamente. Continuando, que grandes alterações se verificaram? Ora, isto tendo em conta todos os estudos que vão sendo publicados sobre o desenvolvimento das crianças e dos jovens, deixou de fazer sentido que a educação pré-escolar e o primeiro ciclo só trabalhassem o tema. Vão trabalhar todos os temas como os outros, só que vão trabalhar de uma forma ou com níveis de complexidade distintos, naturalmente, e apropriados à idade que têm. Depois são introduzidos neste referencial novos conceitos e temas que na altura não existiam, para atualizar aquilo que hoje se pensa e se faz a nível de segurança, defesa e paz, em sintonia com os atuais desafios de Portugal no mundo. Por exemplo, dê-me só um segundo, falamos de conceitos como direito humanitário, certo? E quando falamos do direito internacional humanitário, que não se falava, falamos do direito que protege a vida e a dignidade das pessoas afetadas por conflitos armados, mas apenas na medida em que os Estados considerem as questões relacionadas com o imperativo da humanidade compatíveis com o objetivo legítimo de um conflito armado de enfraquecer o potencial militar do inimigo. A proteção precisa oferecida pelo direito internacional humanitário depende da classificação do conflito como internacional ou não internacional, da classificação da pessoa afetada como civil ou combatente e muitas outras categorizações. Este é o exemplo de novo conceito, também outro conceito que entra, e esta é uma das grandes diferenças neste referencial, que é a cibersegurança, o conjunto de medidas e ações de prevenção, monitorização, detecção, reação, análise e correção, que visam manter o estado de segurança desejado e garantir a confidencialidade, a integridade, a disponibilidade e não repúdio da informação das redes e sistemas de informação no ciberespaço e das pessoas que nele interagem. Ora, esta aceleração tecnológica que o José Carlos também fez referência, a que o José Carlos também fez referência no início, obrigava naturalmente que a questão da cibersegurança e do ciberespaço entrassem neste domínio, até porque esta dimensão é muito responsável por aquilo que hoje se fala como as ameaças híbridas e são cada vez maiores e mais perigosas. E que estamos a falar do terrorismo transnacional, a pirataria, a criminalidade organizada, a proliferação de armas de destruição massiva, o ciberterrorismo, a cibercriminalidade. Tudo isto é um mundo que nós, professores, e alguns dos presentes não sendo professores, mas não somos nativos, somos quanto muito migrantes digitais, é um mundo muito desconhecido e que nos cria algumas inseguranças, mas que é um mundo para o qual nós temos que preparar os nossos jovens, e prepará-los significa dar-lhes as ferramentas que lhes permitam, com o seu pensamento crítico, com a sua informação sustentada, em diálogo, respeito, poder agir na construção da tal paz permanente que se falava no primeiro slide. Também, e finalmente, criam-se escritores com maior número de tarefas vinculadas a ações e comportamentos, porque efetivamente o que interessa é o envolvimento efetivo dos alunos em práticas transformadoras no seu contexto. São objetivos, Rui e Fernanda, quando quiserem interromper, já deve estar tudo farto de me ouvir, de acordo com o documento de linhas orientadoras para a cidadania, o que se pretende aqui fundamentalmente é evidenciar o contributo específico dos órgãos e estruturas de defesa para a afirmação e preservação dos direitos e liberdades civis, que são condição fundamental para que nós possamos nos desenvolver enquanto indivíduos e enquanto sociedade, e contribuir para a defesa da identidade nacional e para o reforço
da nossa matriz histórica, uma matriz que está muito marcada pela interdependência e solidariedade entre os povos do mundo. E essa matriz mantém-se. Temas abordados. Mantém-se os temas todos, acrescenta-se o tema da segurança, defesa e defesa do ciberespaço, tendo em atenção que os meninos do pré-escolar, portanto com 3 anos, abordarão, e o referencial explica isso muito bem, qualquer um destes temas ao nível do que lhes é possível, não é? Os pequeninos, por exemplo, quando trabalham as questões da identidade nacional, etc., aprendem a bandeira, provavelmente aprendem o hino, e não irão muito mais longe. Os níveis de problematização e de debate vão aparecendo ao nível dos alunos mais crescidos. Passando. Ora, os domínios de cidadania, que são 17, como já foi referido, não são estanques, pelo contrário, implicam cruzamentos, implicam contaminações, e os projetos são tão mais ricos quanto mais domínios são mobilizados. Aqui está um exemplo de como a segurança, defesa e paz pode cruzar com estes domínios. Eu chamava a atenção que, embora esteja aí numa bolinha pequenina, os médias são cada vez mais um domínio que irá cruzar-se com a segurança, defesa e paz, por causa da introdução desta nova dimensão da cibersegurança, mas o desenvolvimento sustentável, obviamente, os direitos humanos e as instituições de participação democrática sempre foram e serão domínios de grande cruzamento, de grande contaminação entre propostas de trabalho. Outra possibilidade, outro cruzamento, está aqui, não é? Aqui mostra-nos mais as aprendizagens essenciais que são mobilizadas, ou as aprendizagens esperadas que em cada domínio são mobilizadas nestes cruzamentos interdisciplinares, não é? O que é que se vai buscar a cada um destes domínios para fazer um projeto interdisciplinar sustentado e intencional e com sentido. E, passando para o próximo, qual é o futuro que é expectável que nós desenvolvamos em conjunto com os professores e com os nossos parceiros? Portanto, PA significa Plano de Ação para 23, mas aqui pretendemos ir mais longe, não entramos em pormenores porque ainda não tivemos a oportunidade de reunir com os nossos parceiros, mas a intenção é elaborar um plano de formação para professores, especialmente com o IDN, mas também com a colaboração do Centro Nacional de Cibersegurança. O IDN tem feito muita formação para professores nos últimos anos, que são verdadeiramente especialistas na área da defesa, não é? Na área da segurança tivemos uma reunião com alguns membros da GNR e da Polícia da Segurança Pública, também muito disponíveis para desenvolver um plano de apoio às escolas, aliás já o fazem no contexto da escola segura, mas no imediato o que nós vamos fazer, em 23, é alargar a nossa cooperação e aprofundá-la, é articular com outros domínios. Nós já articulávamos com o desenvolvimento sustentável, a doutora Francisca, que suponho que ainda cá está, tem trabalhado e feito formações, pequenas ações de formação articuladas com o desenvolvimento sustentável e com a segurança, defesa e paz, no âmbito da construção de uma paz permanente, e vamos dar continuidade, em princípio, na segunda quinzena de maio. Na primeira quinzena de maio estamos a pensar fazer, na Semana dos Média, um webinar ou uma formação articulando os média e a segurança, defesa e paz, mais vocacionada para a questão dos algoritmos.
Iremos realizar em abril uma reunião com os especialistas na área da segurança, defesa e paz, especialistas nos 3 ramos. Na paz procuraremos envolver escolas ou uma escola Unesco, daquelas que têm vindo a trabalhar com a questão da paz, preferencialmente dando voz aos alunos, e vamos tentar ir produzindo recursos à dimensão do que nos é possível e dos nossos próprios recursos, que possam apoiar as escolas. E finalmente, e porque é importante, e as organizações que não se avaliam ficam cegas, irmos monitorizando e avaliando o que se está a fazer e o que é preciso melhorar. Ora, a terminar, lembram-se do primeiro slide? O Ambrósio apresentava aquilo que eram as virtudes de um bom governo no século XIV. E tal como, e muito influenciado pelo pensamento aristotélico, São Tomás de Aquino depois vai buscar, pensa-se que determinadas virtudes produzem determinados efeitos. Ora, aqui, e o mesmo com os vícios, aqui dá um pequeno exemplo, porque eu tenho muita pena não poder passar os quadros todos, do que é o efeito de um bom governo numa cidade do século XIV. Tudo harmonioso, no centro estão umas senhoras de convívio, umas senhoras nobres, lateralmente vão aparecendo profissionais de vários ofícios, sempre num ambiente de tranquilidade, as construções estão organizadas e, portanto, terminamos como começamos. Um bom governo produzirá, em princípio, bons efeitos. Agradeço a todos, não sei se há alguma questão no chat. Olá, Ana, eu creio que não, mas se calhar podias dar às pessoas que estão a participar os e-mails, os nossos É verdade, sim. da DSP e o teu, para que alguma questão queiram colocar possam fazer-nos chegar e nós com certeza iremos responder às questões que surgirem. Então, queres colocar tu os mails no chat ou queres que eu dite? Ditar é capaz de se perder, não é? Elsa, estás-me a ouvir? Podes fazer essa parte, por favor? Não sei se... Eu já dei autorização para que as pessoas pudessem levantar a mão e colocassem coisas no chat. Ok, pronto. Então, sendo assim, se as pessoas quiserem colocar já questões, podem fazê-lo, não é, Elsa? Sim, já podem. Ok, pronto. Então, sintam-se à vontade. O que nós soubermos responder, e eu aqui, o nós é mais a Ana, embora eu sou apenas um coadjuvante para a segurança, defesa e paz. Mas pronto, sintam-se à vontade para as questões que queiram fazer ou para o que queiram dizer. Podem não ser questões, podem querer fazer dizer alguma coisa que achem relevante, estejam à vontade. De qualquer maneira, eu vou pôr aqui no chat o meu mail, para alguma dúvida. Bom, eu digo aqui, o meu mail é ana.pina@dge.mec.pt, porque eu escrevi no chat, mas foi direto para a Elsa. Se não têm questões para colocar, pois o resto, uma boa tarde. Espero não ter aborrecido muito e até à próxima. Sendo assim, Ana, não há mais nada. Estamos ao dispor para qualquer esclarecimento, qualquer dúvida, qualquer questão que queiram colocar nos nossos e-mails, ou então na página da DGE também tem lá o e-mail geral da equipa da DSPE e, portanto, estejam à vontade para o que vos aprouver.
Está bem? Ana. Então, muito boa tarde, agradeço a todos e especialmente aos meus companheiros que aqui estiveram e sem os quais eu não conseguia fazer isto. Qualquer coisa já sabem ao dispor, somos colegas também. Até à próxima. Olha, Ana, eu lembro-me agora, achas que seria útil, tu não apresentaste a estrutura do referencial? Todos os nossos referenciais têm uma estrutura semelhante. E os referenciais nós costumamos dizer que não são prescritivos, mas que são uma boa ajuda para os nossos colegas professores. Eu devo dizer que descobrimos hoje, eu e o Zé Carlos, que o novo referencial ainda não estava na página. Portanto, amanhã vou tratar disso, ainda está o antigo. Mas queres que eu mostre uma estrutura de um referencial qualquer? Sim, sim, como ainda temos 10 minutos. Tá, então, se calhar, eu vou por aqui, deixa ver. Tem que estar a partilha agora, está cá em baixo. Ok, pronto. Este é um dos nossos referenciais mais recentes, que é o do consumidor, e, portanto, estes referenciais estão todos eles feitos com esta estrutura. Portanto, eles são feitos a pensar em todos os alunos, desde o pré-escolar até ao ensino secundário, e, portanto, temos aqui depois a indicação de quem participa na realização destes referenciais. Depois temos aqui uma estrutura que ela é toda sempre deste género, portanto temos as notas introdutórias, uma introdução, depois os temas e sínteses dos resultados de aprendizagem, temas, subtemas e objetivos e os diferentes níveis de educação e ciclos de ensino. Há sempre uma preocupação, nós procuramos sempre que estes referenciais apresentem coisas para serem trabalhadas tendo em atenção as idades dos nossos alunos e dos nossos jovens e crianças. Portanto, para a educação pré-escolar, primeiro ciclo e por aí fora. Depois temos anexos, temos glossários, bibliografia e temos sempre também links úteis para propostas de trabalho, para documentos, para todas essas coisas. Aqui, assim, só para terem mais ou menos a ideia, temos temas e síntese dos resultados de aprendizagem, aquilo que nós pretendemos ou procuramos que venha a ser feito, os resultados que gostaríamos que fossem alcançados para cada um dos temas trabalhados, neste caso o consumo, enquadramento e evolução, e depois os resultados de aprendizagem para os alunos, os direitos e deveres dos consumidores e os resultados de aprendizagem para os alunos. Depois também, na construção destes referenciais, nós temos, portanto, uma indicação numa página, no esquema, dos temas, dos subtemas, dos objetivos visados e depois aos níveis ou ciclos de ensino a que se dedicam. Estão a ver? Portanto, por exemplo, estes aqui são para todos os ciclos e níveis de ensino e estão trabalhados cada um deles para as idades respectivas. Por exemplo, se viermos aqui mais para baixo, os deveres do consumidor, não temos aqui nada para os miúdos do pré-escolar. Portanto, já é só mais para os outros níveis e ciclos. Depois, temos então o referencial apresentado com os tais temas, subtemas, objetivos e depois também a seguir os descritores de desempenho. Um bocado nesta estrutura estão a ver para o tema o consumo, enquadramento e evolução, subtema a evolução histórica do consumo, vamos para o compreender a evolução histórica do consumo, que é aquilo que se pretende, e depois os descritores, compreender as noções, apresentar exemplos, identificar e por aí fora. E, portanto,
toda a estrutura dos nossos referenciais assenta, ao fim e ao cabo, neste exemplo que vos facultei e que acho realmente estão feitos de forma a serem úteis, a serem uns bons instrumentos para os professores e para as escolas. Ana, passo-te a palavra mais uma vez para Sim, ainda bem que falaste sobre a estrutura toda. Queria só dar nota que as páginas da 58 à 91 são glossário. Glossário geral e glossário mais específico. Ou seja, quando nós nos sentimos desconfortáveis, do que é que estamos a falar quando falamos de ameaças híbridas, o que é que estamos a falar como direito internacional humanitário, o que é que estamos a falar sobre segurança e por aí adiante, encontramos nesse glossário um apoio muito grande, tal como na bibliografia e nos links úteis de aprofundamento. Portanto, o que se pretende com estes referenciais, e como disse o Rui, não é prescrição, mas suporte técnico. E pronto, e como dizíamos há pouco, nós estaremos sempre disponíveis para vocês. E com isto, então, podemos terminar a sessão. Fernanda, não sei se queres dizer um olá, só para conhecerem o teu rosto. Olá, pois eu acho que depois de tudo aquilo que, depois da tua brilhante atuação, explicação do novo referencial, de todas as dicas que te foram dadas também, ou que nos foram transmitidas também pelo Rui, acho que neste momento qualquer professor que queira abordar esta temática se encontra perfeitamente à vontade para poder fazê-lo juntamente com os seus alunos. Obrigada, Fernanda. Então, o resto, um bom dia. Lourdes Cruz diz uma área fundamental com perspectivas muito interessantes para um trabalho conjunto. Obrigada a nós. E ficamos por aqui.